Olá, senhoras e senhores, tudo bem? Tudo certo? Muito obrigado pelo teu carinho, pela tua audiência aqui com o canal Matheus Fernando Repórter. Bom, rapaziada, a gente vem repercutindo muito a questão dos últimos jogos do Internacional, a melhora colorada dentro da temporada, a questão dos reforços já pensando na temporada de 2025. Recentemente eu repercuti aqui no canal um desejo do técnico Roger Machado para continuidade e renovação de um jogador que é uma liderança dentro do grupo colorado já pensando em 2025, que é o Gabriel Mercado, jogador, um xerife importante, experiente da zaga da defesa do Internacional, onde na presença da maior liderança da comissão técnica, o Roger Machado, técnico do Internacional, que deseja e quer esse jogador já pensando em 2025, caso ele esteja ainda no comando da Casa Mata Colorada. Mas pensando em reforços em 2025, a gente pode pensar, né, alguns jogadores como reforços que estão já dentro do elenco do Internacional, não só no Gabriel Mercado. E eu vou além da experiência para a juventude, pois tem muitos jogadores jovens da base colorada, a base do Internacional, que até um tempo atrás era assuntos de críticas nos bastidores do Internacional, repercutia muito uma questão de forma negativa a categoria de base do Internacional, mas nos últimos momentos vem se tornando algo positivo à base colorada. Tem jogadores muito talentosos se destacando. A gente vai aí o Gabriel Carvalho, recentemente, que está arrebentando na equipe profissional do Internacional. Tem o Gustavo Prado, o Ricardo Matias, que marcou 2 golaços ontem no Clássico Granal vencido pelo Internacional na Copa FGF. Mas tem outro jogador que pode ser um baita no reforço lá na frente também para a temporada 2025, que está arrebentando na base colorada. Estou falando de Iago Noal, meia, camisa 10 do time sub-20 do Internacional, 17 aninhos a recém, começando a vida, começando essa trajetória no Internacional. Ele que atuava ainda no início do ano pela equipe sub-17, foi campeão no início da temporada da FAN Cup, tem na temporada 7 gols, 2 assistências. E nos últimos jogos pelo time sub-20, ele que tem 17 anos, mas está atuando pelo sub-20 do Internacional, pelo destaque positivo que ele está tendo nas categorias de base do Internacional. Ele foi o dono do jogo ontem no Clássico Grenal. Ele ditou o ritmo do jogo para o Internacional no meio-campo colorado, articulando o jogo, dando passo para o gol, que foi o primeiro gol do Internacional na partida, que foi o gol de empate do Ricardo Matias. Ele que faz toda a jogada, ele que acha o Ricardo Matias dentro da área para finalizar e deslocar aí o adversário e marcar o gol, bonito gol do Ricardo Matias. Mas o Iago não é um jogador que se fala pouco, mas está tendo bastante destaque. Jogador, como falei, 17 aninhos, tá brilhando bastante, e após a vitória colorada diante do Grêmio no Clássico Grenal pela Copa FGF Sub-20, ele falou para GZH, onde o jovem atleta falou que o Inter foi bem intenso, como um Grenal se manda, e que é sempre bom vencer Grenal, que o Internacional foi intenso e que o Internacional e o grupo de jogadores deram a vida dentro de campo. E ele falou algo interessante sobre o Gabriel Carvalho, que é um dos destaques do meio-campo colorado no time profissional, que ele está feliz pelo companheiro estar vencendo na vida e ter chegado no profissional, e que um dia ele quer também chegar a esse patamar e estar junto com o Gabriel Carvalho lado a lado no meio-campo colorado no time profissional. Ele que nesse ano chegou a ser relacionado em uma oportunidade no time profissional, num confronto do que o Internacional teve na Copa do Brasil diante do Juventude, foi colocado na lista de relacionados, mas não foi acionado pelo técnico Roger Machado, e a gente sabe da metodologia do técnico Roger Machado em utilizar os garotos da base e trabalhar com os jovens para rejuvenescer o elenco, dar um pouco mais de juventude, de resistência, de solidez, e também para a questão de lançar jovens no time profissional. A gente está vendo aí o Gabriel Carvalho arrebentando, a gente está vendo o Gustavo Prado, o Ricardo Matias já teve chance na equipe profissional, está arrebentando no sub-20, e eu tenho certeza que lá na frente o Iago Noal vai ser um jogador que vai ter muita oportunidade com o técnico Roger Machado. Ele falou que foi uma vitória incrível e que como o jogo foi na casa do Internacional, lá no CT de Alvorada, na Morada dos Quero-Queros, o Internacional tinha a obrigação de vencer o Clássico Grenal na sua casa, diante da sua torcida, e foi isso que aconteceu. Mas mesmo o Internacional ter saído atrás do placar, soube
vencer e virar o placar e sair com a vitória. Outros jogadores estão se destacando também na base. O goleiro Henrique Menck, que inclusive teve com o Gabriel Carvalho no time sub-20 da seleção brasileira em 2 amistosos nessa última parada de data FIFA. O Jacob, também jogador muito habilidoso. Outros jogadores também estão surgindo na base colorada, que lá na frente pode dar aí bons valores, não só financeiro, mas também dentro das 4 linhas. Eu quero a tua opinião. O Iago Noal deve ser um jogador muito mais aproveitado pelo técnico Roger Machado? Ele deve, na sequência, receber oportunidades na equipe profissional? Quero a tua interação aqui embaixo nos comentários. Seguindo nessa linha de reforços que estão dentro do elenco, já pensando na próxima temporada, é o Bernabé, né? Jogador, lateral esquerdo, que está arrebentando no Internacional. Recentemente quase fez um golaço na partida vencida pelo Internacional diante do Cuiabá nessa última segunda-feira. Só que ele tá por empréstimo, né? Ele tem contrato em vínculo com o Internacional vindo lá do Celtic da Escócia até final desse ano. O Internacional já sabe o valor de passe fixado caso queira adquirir jogador de forma definitiva. O Celtic da Escócia colocou o seguinte: 4 milhões de euros. Se a gente for converter por real, hoje dá mais ou menos cerca de 24,7 milhões de reais. A gente sabe que o Internacional na questão financeira não está muito bem. Então o Internacional se apresenta 2 alternativas. Ou ampliar um vínculo de empréstimo, que eu acho que vai ser muito difícil, mesmo o Celtic lá atrás, no primeiro momento, querer meio que se livrar do jogador. Mas é futebol, gente, é negócio, é assim que funciona. O Celtic tá vendo o cara arrebentando aqui no Internacional, todo o destaque do futebol brasileiro, que é difícil o jogador se destacar no futebol brasileiro, todo o destaque que o jogador Bernabé tá tendo aqui. Então acho que o Celtic, tendo o jogador como valor para si, né, tendo um jogador como seu, vai querer facilitar a vida do Inter. É negócio, gente, é assim que funciona. Se fosse o Inter também ia fazer uma dificultação para ganhar um pouco mais de dinheiro. A gente viu isso no Maurício um tempo atrás. O Inter segurou o Maurício até não poder mais, e quando viu do próprio desejo do jogador em seguir sua vida em outro lugar, assim aconteceu. E tem o desejo do Bernabé nos bastidores de permanecer no Internacional, de ver toda a entrega, toda a sinergia do jogador com a camisa colorada. E tem uma outra opção: o Internacional comprar de forma definitiva o Bernabé, mas tentar diminuir um pouco esse valor, né? Pois o Inter provavelmente não vai ter dinheiro de bancar, fazer o Pix direto, né, de forma definitiva na inteira pro Celtic. Então o Internacional vai ter que trabalhar isso aí nos bastidores. O Inter vai ter que dar um jeito de ficar com o Bernabé para a próxima temporada. A gente sabe que o René provavelmente não vai continuar, ele até entrou no jogo contra o Cuiabá, mas o próprio jogador falou que não tem sua vida definida e vai ter que ver isso no final do ano. Enfim, o Inter renovou recentemente com o próprio Iago Noal até 2028, pelo destaque que o jogador já tinha em 2017, com o Igor Gomes, enfim, com outros jogadores. Então, tem que ver a questão do Bernabé. Falando em 2025, o Internacional está a 4 pontos de distância do time que abre o G6, que é o Bahia. O Inter encara o São Paulo nesse próximo fim de semana pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, e pensando em próxima temporada, e pensando no objetivo que é a Copa Libertadores da América, o Inter recebeu informação das datas bases da competição, maior competição continental aqui na América do Sul. O Inter tem o objetivo de estar na próxima Libertadores, seja em fase de grupo ou seja de forma definitiva. As datas bases para os confrontos e também de datas do Internacional para a competição é mais ou menos o seguinte: caso o Internacional entre na primeira fase, que é antes da fase definitiva, que é a fase de grupo, a data base é do dia 5 ao dia 12 de fevereiro. A segunda fase, do dia 19 ao dia 26 de fevereiro também. Terceira fase, do dia 5 ao dia 12 de março. Aí depois tem o sorteio da fase de grupo, que vai acontecer no dia 19 de fevereiro. São datas que pode ser a tendência, pessoal. Não são datas bases, não tem nada certo ainda. Depois tem a segunda fase da competição, que é do dia 2 de abril ao dia 2 de maio. Depois disso, o sorteio dos mata-matas, que deve acontecer no dia 4 de junho. As oitavas de finais, do dia 13 ao dia 20 de agosto. As quartas de finais devem acontecer do dia 17 ao dia 20 de setembro. Depois, a semifinal, do dia 22 ao dia 29 de outubro. E a grande final, a tendência que seja no dia 29 de novembro. Então, o Internacional, no início do ano, já vai ter que ver mais ou menos o seu calendário. Se o Inter conseguir entrar na fase de grupo de forma definitiva, o Inter vai ter um tempo um pouquinho mais longo para se preparar.
Caso o Internacional entre naquela terceira fase, na pré-Libertadores, o Internacional vai ter que trabalhar em meio ao gauchão também. Então o Internacional já pensando na questão de data, de descanso, de logística para a próxima temporada, visando estar participando na próxima Copa Libertadores da América. Te inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações, deixa teu like e até o próximo conteúdo de Inter. Tchau!